Vou começar pelo Zé. Essa estratégia da defesa pode beneficiar ou complica ainda mais a situação do casal Bolsonaro de dizer: a estratégia é silêncio e a competência não é do STF? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Kleber. No nosso último grande debate, eu me lembro que eu falei um pouquinho sobre isso. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Eu disse que achava que havia dois problemas e que cabia aí ao Jair Bolsonaro equacioná-lo. O primeiro é a questão jurídica. Ou seja, o recomendável, e acho que aí não precisa ser nenhum expert em direito penal para perceber isso, é que ele ficasse em silêncio. Por quê? Ele não sabe exatamente o que Mauro Cid está falando. Ele não sabe o que os celulares de Frederico Wassef apresentam. A imprensa noticia que tem coisas sobre as joias. Então, até mesmo um primeiro-anista da Faculdade de Direito, sabendo que ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio, diria: presidente Jair Bolsonaro, silencie. Só que ele tinha um problema político, ou seja, pegaria muito mal o silêncio perante a opinião pública, é um presidente da República. Então, o que fez? E foi uma manobra política, acho que hábil, embora facilmente questionável. Ele disse: não vou depor, porque eu não reconheço esse juiz como juiz natural. Ou seja, o Supremo não tem esta competência. Afinal, a Procuradoria da República manifestou isso no começo da ação. Perfeito, ou seja, ele encontrou uma cortina de fumaça política para justificar o seu silêncio, que era tecnicamente a postura recomendada por quaisquer advogados. E por que eu digo que é uma cortina de fumaça? Porque se fosse real, Jair Bolsonaro já poderia ter ido ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Alexandre de Moraes. Ou seja, quando Alexandre de Moraes decidiu que ele tinha competência, em teses poderia ter sido objeto de recurso para o plenário do Supremo. Ou então vamos imaginar que naquele momento ele não achasse que ele seria investigado. Ao ser intimado para prestar depoimento, poderia ter impetrado um habeas corpus. É evidente. Por que a defesa não fez isso? Não é o Ministério Público quem decide quem tem competência ou não. É o Judiciário. O Ministério Público pode opinar, como opinou. Mas o Alexandre de Moraes, o ministro, reconheceu a competência sua a partir da provocação da Polícia Federal, que verificava a conexão entre os fatos. Juristas, sem ver os autos, não têm como opinar. Agora, me parece claro que, se confirmar as teses de que não existem fatos vinculando, vai se descer com esse processo fora do Supremo Tribunal Federal. Mas até lá, até isto não acontecer, bem, prevalece a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por que não foi-se ao Supremo Tribunal Federal, ao plenário, antes do depoimento, para colocar-se isso? Porque se é derrotado, e a tendência é que seja derrotado no plenário, acabaria a cortina de fumaça política. Ele não teria como justificar o seu silêncio. Mas, um outro argumento. Quem tem algo a falar, não precisa falar para o juiz que julga incompetente. Fale para a sociedade. Por que Jair Bolsonaro não deu uma coletiva explicando exatamente tudo o que aconteceu no caso? Ou será que a sociedade também não é o juiz natural dos atos de um presidente da República? Ou seja, foi uma manobra jurídico-política. Ou seja, silenciou no direito. Qualquer advogado recomendaria ele fazer isso. E encontrou-se uma saída política para justificar o silêncio, que pegaria, desacompanhado de qualquer explicação, muito mal. Muito bem, Kleber. Bom, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, Eduardo, Luciana. Olha, eu vou no ponto no que diz respeito à competência do Supremo Tribunal Federal. E ouso ser um pouco discordante aqui. Em que sentido? Quem define competência para tribunal? A lei. Que lei? Isso é competência privativa da União. Está lá no artigo 22 da Constituição Federal. Então, portanto, quem define a competência é a lei formal ou o texto da Constituição excepcionalmente. Ato interno do tribunal, regimento interno, regulamentação qualquer, não teria competência para definir a atribuição de tribunal. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma dupla natureza. Qual é a dupla natureza? Ele é corte constitucional e também corte recursal, de recursos extraordinários. Excepcionalmente, ele tem a questão do foro de prerrogativa de função. Então, quem define foro por prerrogativa de função é a norma, e não o Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, eu tenho entendimento no seguinte ponto, que se a autoridade, nos termos da ação penal 970, que já tramitou no Supremo, sobre a questão da imunidade parlamentar e a extensão dessa imunidade no caso do parlamento, se a autoridade
não tem foro no Supremo, porque não se ocupa mais o mandato, né? Não caberia, em tese, ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar essas questões. Eu digo aqui, nós estamos na fase de investigação. A fase de investigação, a coleta de prova, não é processo criminal. Então, o que pode comprometer a prova, havendo incompetência do Supremo, são as medidas judiciais de captação da prova. Sigilo bancário, sigilo fiscal, situações que envolvem a denominada cláusula de reserva jurisdicional. Então, a minha preocupação é ter uma antevisão daqui a 2, 3 anos, é que, eventualmente, essas provas possam estar comprometidas diante dessa questão da inobservância do foro. Zé Eduardo trouxe as questões envolvendo aqui a estratégia da confissão, mas a minha preocupação, eu confesso, a minha preocupação é daqui a 2, 3 anos, onde eventualmente se alegue, se decida qual é o foro competente. Eu vou estabelecer aqui até um bate-papo entre nós. Isso é possível? Porque isso aconteceu no caso do presidente Lula. Sim e não. Eu vou dizer por quê. O doutor Kleber tem toda a razão. Quem define a competência é a lei. Porém, quem diz o que a lei diz é o judiciário. O próprio judiciário já mudou sua interpretação ao longo do tempo sobre a questão da competência do foro privilegiado. Sim. Era uma no passado, mudou. A lei não mudou, mudou a interpretação do judiciário. Muito bem. Nesse caso concreto, o que existe? A Polícia Federal, investigando os fatos, diz que havia conexão. É só quando não há conexão que a visa atrativa do Supremo Tribunal Federal cede espaço a que o processo volte à primeira instância. A Polícia Federal diz há conexão. Por quê? Porque a Polícia Federal está trabalhando em alguma hipótese investigativa que associaria tudo. A partir do momento em que se configurar que não há associação, e eu acho que aí tem a ver com o momento em que se sabe exatamente a destinação pretendida para a venda das joias, porque poderia ser para o bolso do Cid, para o bolso do Bolsonaro ou para custear os atos antidemocráticos. Então, nessa perspectiva, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes trabalha com certa prudência. Ele, enquanto não concluir esse ciclo investigativo, ele não tem condições de avaliar com exatidão quem é competente e quem não é. E acho que nós, enquanto juristas, sem olharmos os autos e sem exaurirmos essas hipóteses, também não podemos ter uma posição definitiva. Eu mesmo amanhã depois vou dizer, olha, realmente não tinha competência. Mas até que se conclua esse ciclo investigatório, eu acho que é perfeitamente possível supor-se a tese da conexão, porque senão eu vou criar uma confusão terrível, demoníaca. Alguém vai apurar um negócio lá que está relacionado aqui. De qualquer forma, não foi uma jogada de mestre, a gente pode falar assim, da defesa de Jair Bolsonaro, que, independente de qualquer coisa, tempo se ganhou bastante. Eu diria o seguinte, não é uma jogada de mestre, porque essa jogada de mestre é aquela que não é atacável. É uma jogada inteligente. Sim, sim. Agora, ele é atacável por quê? Por que não impetrou habeas corpus antes? É atacável por quê? Por que não explica para a sociedade o que aconteceu? A sociedade não é o juiz natural de os atos de um presidente da República? Isso é, digamos assim, a falha. Por isso que eu não digo que é uma jogada, sacada de mestre. Porque sacada de mestre é aquela que era a sacada possível. Era a sacada possível, inteligente, saída boa, mas não sobrevive muito a uma análise crítica.